E aí, meus bidos perpétuos, e aí, meus bidos delirantes. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao quarto episódio da segunda temporada de Sandman, intitulado Vidas Breves, que adapta o sétimo volume do arco de Sandman, né, do universo de Sandman, que, enfim, eu li recentemente, então está bem fresquinho, não só para eu comparar, mas também para... Cara, pra entrar nesse universo, né, e que, cara, melhor volume, eu tô realmente empolgado pra ver como é que eles vão fazer, porque o Estação das Brumas já tinha sido o melhor de todos pra mim, aí veio Vidas Breves e conseguiu superar, então assim, me dá muita raiva pensar que o Neil Gaiman é um escroto, porque ele escreve muito bem, e ele me toca muito com as histórias do universo de Sandman como um todo, e eu imagino que obviamente algumas coisas eles vão cortar, mas ao mesmo tempo eu espero que o principal eles consigam passar de mensagem, e... Enfim, vai ser o último volume que eu vou ler em relação a Sandman, então assim, o que vier no futuro do universo eu vou estar tomando tudo de surpresa mesmo, de spoiler pela série como um todo, porque os quadrinhos eu não tenho depois disso. Quer dizer, eu tenho até um pouco depois disso, mas eu não vou conseguir ler a tempo, e os dois últimos volumes eu realmente não tenho. Então eu vou ficar devendo nesse quesito, mas eu soube que vai ter um especial da morte e eu tenho um quadrinho dela. E aí esse daí eu vou ler antes de ver o episódio. Mas enfim, eu só queria deixar isso muito claro e... bora lá ver este episódio que vai trazer mais da irmã do Morpheus, chamada Delírio. Ou Deleite. O clima tá como? Ah, legal que eles trouxeram isso. O cara tá bolado. Mano, o Morpheus ele é muito gótico, tá ligado? Ele é muito emo, assim. Emo sofredor. Nessa parte do quadrinho é incrível. I will see to it, my lord. Tem que viver o luto do término. Legal a cor. Sister. I'm afraid she is my sister, Wyvern. I liked it. It was fun, especially the swingy bits. What about your blackbird? Raven. Also not a pet. Delirium. Legal. Legal. Tá bom. But you're still being horrid to me. And laughing at me behind your face like you always do. Just apologize to me. Yes. De vez em quando acontece, caramba. But now he's gone and everything is broken. Or has He amnesia. abandoned us. Nossa, bom esse plano, hein? Caramba. So I'm sure you were. Como se ela tivesse dado desejo, né? When does it? I stand in my gallery before your sigil. If one were invited to. Toma essa cadeira aí. Chaotic course in your company. You dreamed that you managed to fuck that one up all on your own. You don't believe me? Then you would use Delirium's little quest as an excuse to go out and look for Nada? Pô, mas é isso mesmo que ele faz. Cara, eu gosto muito da escolha da Desejo no elenco. Ask our older sister to go with me. And if she says no, then I'll ask Des. I'm impressed. Lucienne. Ah, ele já reconheceu pelos... I've heard nothing to the contrary, but Good. my lord. Oh, look! It's not raining. You must be feeling much better. Legal, eles tocaram no I assunto. could say the same. Nossa, ótima transição. Destruction. I thought I'd find you here. Well, What do you think of it so far? Honesty? The perspective shot to hell. the colours could have been better chosen, and the olive tree on the left looks like an overgrown stinging nettle. Que fofa. How do you know the colours are off? I thought dogs were colourblind. That's a coincidence. Looking at that painting, I thought you were. Pô, bom. Bom. Feliz. Seems to think of it. There's the family room. Nossa, igualzinho.
big trouble. Who's Farrell? He used to be a god. It's okay. Que feio. E por que ela teria o mesmo nome? Voltando assim. Who did you think she was? It's not. But if you'll come with me, Calma. O nome dela é Wanda? and in this car you might get a little bit of attention. Well, I don't mind, but my brother might. Mano, Lawyer. mano, a menos que eu tenha lido errado, se for a Wanda é uma baita sacada. I'm in the middle of a construction zone. Hold up. Can you hear me? Tá parecendo premonição, tá ligado? I can give you some very sound. No. Please, no. Not after all this time. You got a lifetime. Dez de 10. 10 de 10. Arrepia. Essa trilha sonora dela é boa, tá? Para. A trilha sonora do Morpheus também. O universo dele. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma uma teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Dream, the dancing woman is next on my list. How far away is she? Será que vai ter o do mudança? Fellow travelers? I know just the place. Sandman tá sonhando muito, né? You can just enjoy each other's company. You don't have siblings, do you? Aquela você não tá sacando bem. An older brother. Without them knowing, so I had to run away. Caraca, é ela mesmo. Did you tell them that I love Judy Garland? She used to spend a lot of time in my realm. Oxe, será que... Who finds out that they've been living under an enchantment their entire life. I would love if we visited each other. I'd love that very much. Should be on this next block. Fica, foi bonito, foi muito bonito. Essa série é livre pra todos os públicos? Eu tô tentando lembrar agora, porque, pô, porque no quadrinho essa cena é absurda. Hello, Billy. Ben. He should not have told you that. Que isso, Sérgio? Você é desse, então? Told me he felt sorry for you. Nossa, gostei de sombra agora. Muito bom. Lembrou a própria arte. Sabe a escolha. Where have you been? What about the dancing woman? We've spoken When? just now. Without me? You were otherwise engaged. Sai daí. Wonder. I suspect it was our brother. No. No, I don't.
That's who you've been looking for all this time. Desire. If anything, they manipulate us. Nossa, ela fez a voz igualzinha. Tell that to Bernie K-Pax. Pô, mas tu se importa assim com os humanos? Bem bom. Eles terminaram exatamente onde eu teria terminado. Eu sei que eu falei, tipo, nossa, bem bom, como se tivesse sido só bom o episódio, mas eu achei um episódio muito bom. Eu gostei do modo como ele começou essa nova jornada, o modo como ele desenvolveu tudo, o modo como ele cortou algumas gorduras. Eu não acho gorduras no quadrinho, obviamente, mas eu entendo que ele quis cortar pra meio que não perder tempo e seguir rapidamente com um episódio como um todo. E como episódio, eu achei um episódio até bem mais atrativo, atraente do que os outros, sabe? Tipo, os 3 primeiros da temporada como um todo, que, pô, envolviam um inferno. Mas aqui, cara, eu não sei explicar, mas talvez até pela mesma noção que eu tive lendo o quadrinho, que é a questão de você ter os irmãos, você ter mais presença dos perpétuos. E principalmente Desejo, que no quadrinho não aparece tanto quanto aparece aqui, eu gostei muito, porque eu acho muito boa a relação dos dois, sabe? O modo como interage com o Morpheus, como ambos funcionam juntos, por mim é algo muito atraente de se ver. E, pô, é que eu não sei como falar, tipo, se é A ou O, porque a atriz, o ator que está fazendo a Desejo é não binário. Então eu sei que a gente falaria Elo, mas eu não sei como é que a gente falaria dos outros jeitos. Então, de qualquer modo, Elo mandou muito bem no papel, sabe? Eu acho que entende muito bem a personagem como um todo, entende as nuances, entende esse receio. Eu gosto muito de como todo o universo, como eles trabalham a personagem nesse aspecto da trilha sonora, sabe? O modo como a ambientação fica diferente, como existe uma rivalidade muito forte com o Morpheus, sabe? A química, a quebra, aquela tensão, mas ao mesmo tempo é atraente de assistir, sabe? Dá uma sensação de continuar, de ver mais. Então, o fato deles terem imposto mais da personagem no episódio, né, nessa história como um todo, por mim tornou muito mais interessante e muito mais legal, assim. Então eu gostei muito da escolha, eu acho que Elo manda muito bem na atuação, sabe? Consegue passar tudo que eu sinto no quadrinho com a personagem. Da mesma forma que o ator do Sandman passa muito o Morpheus do quadrinho, eu sinto que Elo passa muito bem o que é Desejo nos quadrinhos, sabe? Na sua ambiguidade, no seu modo de falar, naquele sorriso, assim, como quem gosta da situação, mas ao mesmo tempo quem sente aqueles momentos em que dói, sabe? Em que dói o que está acontecendo, em que magoa, de certo modo, que é o que aconteceu aqui no final do episódio como um todo. Então, cara, eu gostei de como eles... Assim, eu realmente não quero comparar com o quadrinho em alguns aspectos, porque eu acho que envolve mais uma questão de, o que eles tiraram, o que eles colocaram, e por mim, meio que isso não faz muita diferença, porque o andamento da história do que eles estão seguindo é o mesmo, eu acho que tá bem direto. Obviamente, dava pra fazer mais? Dava pra fazer mais. Por mim, só o episódio, dava pra fazer um episódio praticamente, por mim, pelo menos metade do episódio, com a história da dançarina. Porque no quadrinho a gente tem totalmente um foco em relação a ela, a história dela, sabe? Existe um trabalho maior, principalmente com as outras dançarinas. Eu até achei que eles iam fazer a referência, porque a Delírio, ela tava com o dinheiro na mão, e no quadrinho ela coloca no bolso de uma mulher que é a protagonista da edição das dançarinas. E a dançarina mal apareceu, e o pior, essa dançarina sobrevive à explosão, e a Desejo aparece e fala com ela. Então, acabou que eles cortaram totalmente isso. A Desejo apareceu, mas apareceu meio que quando todo mundo já tinha ido embora. Enfim, eles fizeram realmente diferente nesse aspecto. Em relação à Wanda, no quadrinho é uma outra pessoa, é uma pessoa whatever, e aqui eu acho que eles fizeram uma sacada legal, porque a história da Wanda como um todo nos quadrinhos Sandman é o volume 5. E é um volume totalmente à parte da história do Morpheus, assim, não tem nada que conecte muito o Morpheus, é uma história à parte, mas linda, e muito boa mesmo, eu gosto muito do volume 5. E no volume 5... que você tem a história da Wanda, tem toda uma história dela com a Barbie que apareceu na primeira temporada. Então, basicamente, as duas têm uma história juntas, e acontece várias coisas, mas no final, ela morre com o prédio caindo. Enquanto que a mulher, que é a motorista, no quadrinho morre, tipo, no prédio fumando. Então é legal porque eles
casaram os dois, porque a morte ainda é num prédio, só que eles pegaram uma personagem que, pros fãs, tem muito mais... tem muito mais coração, a gente lembra muito mais da Wanda. A Wanda conquistou a gente como espectador, pra quem leu o quadrinho como um todo. E então eu gostei que eles tiveram, sabe, um afeiçoamento em relação a isso. Eu até me questiono, porque no quadrinho, depois que ela morre, tem uma cena no funeral. Essa cena no funeral é linda. Porém, talvez ela funcione muito por conta da Barbie, que é a protagonista de toda a história. E como aqui não teve, poderia ter uma cena com a Delírio em relação ao túmulo. Não sei se vai ter e vou esperar para ver. Mas se não tiver, também não faz diferença. Não vou julgar a série por isso, porque também acho que não necessita, principalmente pelo pouco aprofundamento que a personagem tem. Então realmente não necessita disso. É aquilo que eu falei do anterior em relação aos anjos, sabe? Não apareceu muito. Então meio que você não precisa dar tanta trela assim para fazer algumas cenas a mais para os personagens como um todo. E que eu falei que eles deviam ter dado mais atenção para os anjos. Então aqui eles deram uma atenção suficiente, o suficiente pra gente falar, putz, que bosta, né, mano, a Wanda morreu. Mas ao mesmo tempo, tá ligado? Não, você, obviamente, espectador, não vai sentir a mesma coisa que quem leu o quadrinho sentiu. Então, de qualquer modo, eu gosto deles terem pensado nela, deles terem colocado ela na história, de terem trabalhado um pouquinho do passado dela. São coisinhas que ela vai falando, você vai pegando de tudo que você leu, assim. Então, assim, eu gostei muito disso. Achei que a atriz estava carismática no papel, sabe? Achei que apareceu pouco, mas atraiu, sabe, os dois personagens. Gostei de toda aquela cena da conversa de ambos. E aí, enfim, teve a explosão no prédio como um todo, e aí a Desejo apareceu. Cara, a Desejo chegando, mandando a real. E aí, cara, esse ponto é muito legal, porque eu falei isso no vídeo anterior, né, de que nos quadrinhos o Morpheus, ele não sabe, ele namora uma pessoa por 2 anos e termina com essa pessoa e fica muito bolado. E aí a gente descobre que quando ele tava na Terra, ele tava procurando a Nada, mas você não sabia disso, porque ele tinha acabado de terminar com uma outra pessoa. Então, como eles conectaram, eu gostei porque ficou muito claro que se ele fosse pra Terra, ele estaria procurando a Nada. Eu gostei porque Desejo sacou isso, a Luciene sacou isso, então ficou muito claro qual que seria o objetivo dele. Já que no quadrinho, pô, se passam 2 anos, tem um tempo maior em relação a isso e meio que você nem pensa na possibilidade. Aqui você já pensa. Então eu gostei porque foi um assunto que ficou muito mais jogado. E a partir do momento que eles começaram a jogar o assunto, eu pensei, putz, o modo certo de finalizar o episódio é a Delírio descobrindo isso e indo embora, porque ela vai ficar triste. E eu lembro quando eu li o quadrinho, eu falei, nossa, um episódio facilmente termina aqui. Porque aí você traz essa quebra de, pô, a missão deles acabaram, eles não vão fazer mais isso, mas aí chega o próximo episódio e aí terão cenas para exatamente trazer o contrário. O que eu já vi que o título do próximo episódio é a canção de Orfeus. O que me passa a impressão de que eles vão juntar duas coisas. Eles vão juntar a história, continuando aqui, obviamente, em relação ao Morpheus e a Delírio, mas ao mesmo tempo vai ter toda a parte do Orfeus que eles devem voltar no tempo para contar, tal qual eles fizeram no anterior, trazendo aquela história com William Shakespeare, né? Então, enfim, é uma característica da série como um todo, então acho que vai casar perfeitamente, e principalmente porque o lance do Orfeus casa bem com as decisões finais do Morpheus. Enfim, é interessante, né? O nome dos dois é muito parecido. Mas assim, cara, gostei muito do começo do episódio, sabe? Como ele apresentou. Ele seguiu por um caminho que eu falei, caraca, perfeito. Tipo assim, pô, se for do que eu tô ali lendo, ele segue instantaneamente em relação ao anterior. Então o anterior mostrou ali o Sandman ficando triste, pô, você começa esse triste, sabe? E aí o céu nublado, e aí eu gosto que na hora que ele vai sair, a menina fala, nossa, ficou até mais ensolarado agora, sabe? Então eles jogam ali a clareza de que quando ele fica bolado, o mundo todo muda por conta disso, né? O mundo do sonhar se altera perante os sentimentos dele. E eu gosto do lance do sofredor, gosto da Desejo brincar com isso na cara dele. E ao mesmo tempo, eu acho muito legal porque rola o jantar. Cara, a relação com a Delírio por mim já funcionou muito. Eu acho que a atriz que faz a Delírio manda muito bem na parte de uma pessoa que está em delírio, que uma hora fala uma coisa e pensa em outra. Aquele raciocínio de uma pessoa inocente. Ela conseguiu me passar muito a vibe da Delírio dos quadrinhos, sabe? Esse lance de uma criança que é infantil e ao mesmo tempo tem 2 lados muito fortes, então ela fica se perdendo várias vezes, ela não sabe muito bem o que fala. Só que eu acho que a atriz, ela pelo menos não me convenceu muito na parte de drama. Essa parte final que ela chorou, eu achei muito qualquer coisa, sabe assim? Me pareceu um ator mediano fazendo uma parte dramática, assim. Eu não consegui sentir tanto quanto, por exemplo, eu sinto tanto na Desejo quanto no Sonho, quando, cara, em minis expressões você percebe
um sentimento ali, você percebe uma raiva, você percebe uma dor, você... Cara, é coisa de, tipo assim, sobrancelha por segundos. Então, assim, esses dois mandam muito bem. Eu acho que a atriz da Delírio, ela tá abaixo dos dois, mas, pela parte da loucura, eu gosto de quando aparece... dela, sabe? Eu acho que ela entrega essa parte da loucura muito bem. E o final, assim, você fica meio, poxa, que dó dela. Porém, eu acho que realmente atrapalha o fato de ser poucos episódios, né? Então, não dá tempo suficiente pra gente se apegar a Delírio. E nessa você perde mais cenas com a Delírio, sabe? Assim, porque no quadrinho, como você tem uma grande jornada, são tipo 9 edições, você passa muito tempo com ela e você vê muito do delírio dela, dos questionamentos, do jeito dela. Então, te pega quando chega nesse momento e ela decide ir embora. Aqui não deu tempo suficiente, você vê pouco da loucura dela. Então, sabe, não é que não existe, tá ali na personagem. Mas como tem pouco tempo, aprofunda pouco, sabe? E eu acho que nessa, eles acabam perdendo isso por conta deles terem sido tão diretos. Porque aí eles perdem, pô... No quadrinho, só pra você ter uma ideia, e eu não tô criticando isso em relação à série, tô criticando mais no quesito de, pô, eles poderiam ter dado mais tempo pra Delírio. Mas na hora que ele vai atrás do cara que tem o carro, que vai emprestar o carro, que é lá da Babilônia, que é tudo uma história, gente, é uma edição inteira, o Morpheus indo lá e falando, ó, eu quero conversar com o cara. E aí você vê o cara, aí explica o passado do cara, aí o Morpheus não consegue, a mulher liga, não atende, não sei o quê. Enquanto isso, a Delírio, mano, ela começa a criar sapinho, e faz não sei o quê, e faz bababá, e vai brincando, e daqui a pouco ela acha um negócio, ela gosta e fica brincando. Enquanto isso, o Morpheus vai tentando, até que o cara, é ele, aí ele desce, aí eles têm um papo, aí ele apresenta a mulher, aí fala, ó, vai dirigir nesse carro, e aí, pô, tem um fechamento... Tem um contrato tipo assim, não, mas a gente se vê de novo? Pode ser que a gente se veja de novo. Mano, é uma edição completa só disso, entendeu? E nessa você passa muito tempo com a Delírio. Então assim, aqui o que eles fizeram? Ele chegou lá, o carro já estava pronto, o cara já estava esperando ele, sabe? Tipo assim, no quadril o cara não tá esperando, o cara não sabe que ele tá chegando, o cara ouve falar e tipo, ignora. Então assim, até acho que pra custos, né? Assim, não precisou gastar com um ator. Mas enfim... Eu acho que nessa acaba perdendo o tempo com a Delírio, sabe? E não necessariamente precisava ser nesse momento, podia ser no prédio, sabe? Eles podiam fazer um outro lugar, assim, pra passar mais tempo com ela. Eu acho que tem poucas cenas, não pelo menos o suficiente pra eu me apegar a Delírio. Mas ainda assim, simpatizar com ela. Acho que isso eles fazem muito bem. Eu acho que o episódio ele terminou assim e eu falei, poxa, que dó, mano. Ela só quer procurar um irmão, ela sente falta disso. E eu gosto muito porque, obviamente, eles estão se baseando no roteiro do Neil Gaiman, né, dos quadrinhos. Então, vários diálogos são parecidos, são praticamente os mesmos. Mas eu gosto muito desses momentos da Delírio. E aí, nessa, eu posso aproveitar para falar sobre o quadrinho, onde ela fala certas coisas que soam pensamentos deprimentes, suicidas. Mas ela fala de um jeito que... Se você for leigo, você passa despercebido. Tipo assim, não fica tão claro. Mas você reconhece uma pessoa que tá sofrendo. Você reconhece uma pessoa que tá se sentindo solitária, que tá se sentindo sozinha e sente falta de um irmão que talvez preenchesse esse lugar. E que principalmente talvez unisse a família mais do que o normal. E por estar longe. E aí, cara, pô, que acerto eles trazerem o Destruidor, né? A destruição como um todo. Porque assim... Ele vai aparecendo de pouquinho em pouquinho durante o quadrinho. Então eu fiquei me questionando como é que eles iam fazer. Se ele iria aparecer aqui e depois aparecer mais pro final. Se ele não iria aparecer, eles iam deixar só pro final quando eles encontram ele. E eles fizeram muito bem. Eles trouxeram uma única cena, mas que perfeita. Tipo assim, ele já soa um cara bacana. Ele soa um cara divertido. Ele soa um cara bacana. Eu já falei isso, né? Legal. Enfim, o lance com o cachorro, um pouquinho dessa relação, por mim, já foi o bastante, do tipo assim, pô, que relação interessante, você já ri com o Barnabás é engraçado, e ao mesmo tempo tá conectado com a história, porque tá ali o poço, né, e ele fala, temos problemas. E por que isso começou? Porque a Delírio e o Sonho começaram a ir atrás. Outra, Desejo não quis ir junto, Desespero não quis ir junto. Então assim, eu gostei porque o episódio, cara, ele é muito centrado, muito fechadinho. Como episódio, é um ótimo episódio. Porque ele apresenta a situação, mostra como o Morpheus tá. O Morpheus tá como? Ele tá triste por causa da nada. Aí chega a Delírio e fala assim, ó, eu quero encontrar meu irmão. O irmão tem amigos, os amigos estão na Terra. Quem tá na Terra? A Nada. Então o Morpheus aceita ir com ela pra encontrar a Nada. Durante o episódio a gente vai encontrar esses amigos e esses amigos vão morrendo. A gente descobre que o irmão é o Destruição. A Destruição mostra que ele tem um bagulho ali envolvendo os irmãos, borbulhando, e aquilo significa o quê? Problemas. Ou seja, alguma coisa vai dar merda por conta do que começou agora. Ou seja, o que começou agora? Os irmãos irem te procurar. E aí nessa você vê uma pessoa morrendo,
você conhece uma outra pessoa, morre também, e você conhece a deusa, morre também. Ou seja, 3 personagens morrem, chega Desejo, que estava no começo do episódio, avisou o Morpheus, que falou, assim, que falou que não iria ajudar, e fala, ó a merda que você fez. E você fez por quê? Por conta da nada. E aí a Delírio descobre que ele não estava ali por ela, não estava ali pelo irmão, estava ali com objetivos próprios, por interesses próprios, ou seja, ganancioso. E aí, a Delírio vai embora e o Morpheus acaba com a cara quebrada. Então, assim, é um episódio fechadinho, bonitinho, sabe? Eles fizeram muito bem. Eu acho que, pô, no modo como episódio mesmo, eles conseguiram contar essa história de uma forma bem interessante e simpatizante mesmo, sabe? Você já viu o irmão, ele parece legal. É legal porque é um episódio que mostra mais dos perpétuos, então você tem mais a presença deles mais dentro de uma história. Não é só, tipo, uma reunião familiar porque alguma coisa vai acontecer. É realmente, as coisas estão acontecendo e cada um tá avisando alguma coisa, sabe? E vai participando. Pô, você tem ali uma cena só pra morte, você tem ali uma cena pra destruição. E aí, obviamente, os principais, né? Desejo, o sonhar e, ao mesmo tempo, a Delírio. Pô, toda a conversa ali, o aviso, sabe? Eu gostei bastante. Eu até fiquei me questionando como é que o banco mudou. Se foi a Delírio, se foi a Desejo ou se foi o Morpheus. Me pareceu a Desejo, obviamente, mas tem isso, sabe? Porque ela chega ali e fala assim, nossa, não tem onde sentar? Aí o Morpheus, tipo, traz uma cadeira de madeira pra ela. E aí ela senta, e quando mostra ela fazendo assim, tipo assim, já tá vermelha, tá um sofá, parece um sofá confortável de se estar. Tal como é muito confortável para mim se você deixa um like neste vídeo. Exatamente. Porque, cara, isso ajuda bastante, vai chegar em mais pessoas e vai ajudar bastante o canal como um todo e me deixar confortável, né? Tal como eu não tô tão confortável agora, as costas tá meio doendo aqui, mas se você deixar o like eu fico confortável. Valeu, sua sinceridade é comovente. Cara, eu gosto de como o episódio pensou, sabe, em cada um desses pontos. E aí como a trilha, né, dessa jornada nos apresentou a Wanda, falando, pô, essa Wanda aí é legal, né, tipo, a história dela é interessante. E aí você já apresenta as pessoas falecendo, né, perante isso. Em partes, eu fiquei assim, caraca, eu achei que como a deusa era a deusa do sexo, eles iam fazer a parte do quadrinho onde ela realmente... Mano, porque ela começa a dançar, mas ela tira toda a roupa. E as mulheres ficam chocadas, porque tipo assim, nossa, ela tirou toda a roupa, meu Deus. E aqui eles fizeram uma coisa muito mais santa, por assim dizer, né? Ela não tira a roupa. Eu acho interessante porque eles dão o lance pra dança dela. Pô, a dança dela tá mexendo com todo mundo, a dança dela tá deixando as pessoas hipnotizadas. Porém, o fato dela ser uma deusa do sexo, por mim faria muito mais sentido ela estar pelada. Por mim no quadrinho tem muito cabimento esse lance dela estar nua. Não é que eu queria ver a atriz nua, não, pelo amor de Deus. É mais o fato de que o fato dela ser uma deusa do sexo envolve uma coisa física, de desejo, de corpo. Então no quadrinho é completamente compreensível. Ela tira a roupa, ela dança muito bem. Aqui eu entendi o que eles quiseram fazer. Eles quiseram homenagear a dança, porque no quadrinho fica claro que ela era uma dançarina do caramba. Aqui eles também falam, né? Então assim, eles focam mais nesse lado. Mas por ser considerada uma deusa de sexo, também fazia sentido por mim que ela está dançando e ao mesmo tempo ela está nua. Então ela atrai a atenção de todo mundo em todos os aspectos. E aí as pessoas começam a morrer, não sei o que e tal. Aqui eles foram mais suaves, né? Até pra não gastar muito, assim, com sangue, essas coisas. Porque, mano, no quadrinho, mano, a pessoa começa a sangrar pelo nariz, a outra desmaia, a outra tem um derrame, todos eles começam a morrer antes do prédio pegar fogo, entendeu? E aqui eles não fizeram isso. Então, até meio que suavizou um pouco, mas mostrou o poder dela. Enfim, né? O bagulho pegou fogo ali, o Sandman... Mano, o Sandman... Moscão do caramba, né? Porque assim, pô, ele fala, vamos, corre daqui. Mano, juro. E aí na hora, já ele fala isso depois que o fogo já tá tipo no teto e que já tá pra cair. Ele não viu o fogo chegando ali de trás, tá? O cheiro de fumaça. Não. Mas beleza, né? E eu gostei também de como eles fazem algumas referencias, do tipo assim, pô, quem leu o quadrinho vai pegar, quem não leu. Como, por exemplo, a hora que a menos que tenha essa cena nos próximos episódios, mas acho que não vai ter não. Que a Delírio interage com o Matthew, né, o Corvo, e ela fala, eu já te vi antes. Aí ele fala, não viu não, eu lembraria. Ela fala assim, não, eu te vi. E no quadrinho, isso é explicado porque, assim, ela conhece vários corvos, ela já viu vários corvos do Morpheus, e o Morpheus já teve, tipo, uns 11. Então, esse é o 11º, mas é a primeira vez que ela tá conhecendo. Porém, quando ela fala com ele, ela fala relacionando a isso, sabe? E isso é explicado, depois eles têm toda uma cena juntos, no carro, assim, que é super divertida, e que, aliás, né, o Matthew ficou no sonhar mesmo, não foi junto com eles. E tá tudo bem. E ainda assim, aqui meio que tem essa referência, né, dela falar, você que já leu, você já subentende, assim. Se bem que eu acho que quem não viu também pode subentender. Porém, não fica tão claro, né? De qualquer modo, cara, achei que foi um episódio que ele apresentou muito bem a personagem, apresentou muito bem a trama, já deu um vislumbre da destruição, o que eu gostei, porque,
cara, lendo, eu falei assim, caraca, o ator que eles foram pegar tem que ser muito carismático. Tem que ser um cara muito gostável, muito legal. Como, por exemplo, o best friend do Morpheus, né? Que apareceu no primeiro episódio e lá naquele episódio maravilhoso que é o 6 da primeira temporada. Então eu achei que eles acertaram. Pelo pouco tempo de tela dele, eu falei, pô, é isso. É essa vibe aí, fortão, sabe? Gente boa, tem uma risada legal. Eu espero ver mais disso, né? Até porque o episódio seguinte vai ser a canção de Orpheus, então eles vão voltar pro... Talvez eles mostrem aquele casamento, e no casamento ele tá. Então talvez deem mais tempo pra isso. Enfim, desculpa aí, caso esteja dando spoiler de alguém aí que não viu ainda todos os episódios, né? Eu sei que eu sou o único atrasado, mas caso você não seja atrasado também, então... Enfim, me desculpa. Enfim, eu não quero falar muito também, até pra não entregar caso você esteja vindo junto comigo diariamente. Né? Quer dizer, semanalmente. Por fim, gosto de como eles têm mostrado um Morpheus sentimental. Você vê que é um episódio que debate muito sobre isso, debate muito sobre os objetivos que ele tem na Terra, ou seja, objetivos próprios. É um episódio que mostra a Desejo falando que ele cagou tudo, ou seja, ele realmente amou, né? Mas também teve um sentimento egoísta, porque o amor dele levou a mulher pra ficar 10 mil anos no inferno. E, ao mesmo tempo, você vê que quando ele pede desculpa, a Delírio fica assim, nossa, você pedindo desculpa? E ele, desculpa. Então você vê esses pequenos momentos onde ele está buscando melhorar. Tal como chegando ali na conversa com a Wanda, e é legal porque ele se vê naquele universo, se vê naquela conversa dela, e ao mesmo tempo fala assim, pô, se a sua família te procurasse, o que é que você acha que seria? E ela dá respostas que são bem interessantes, que conectam bem com o que virá no futuro. E, cara, Desejo me surpreendeu. Esse lance no final dela super emocionada, tipo assim, não é uma coisa que eu esperaria da Desejo. E por mim no quadrinho nunca teve. Porém na série, como ela também nunca apareceu, na série ela não apareceu tanto quanto no quadrinho ela aparece, acho que é variável a ideia, né? É possível. Existe a possibilidade dela realmente se portar com a raça humana. Porém, que isso eu não lembro de ter sido mostrado em outros episódios. Não lembro. Ela parecia alguém... É que ela parece muito alguém que ia acabar com o Morpheus, né, na real. Isso é o grande foco dela nos episódios, né? Não tem muito dela com os humanos, assim. Então, pô, por mim, alguém se importando desse jeito, sofrendo, triste, eu falei... Nossa, será que é tudo pra dar bronca com o Morpheus como todo? Mas, enfim, se tá sentindo, é legal porque torna uma personagem mais... mais do que parece, né? Mais cinza. Não é tão preto no branco, não é tão vilã. E isso é legal porque eu comecei a sentir isso no final do quadrinho Vidas Breves. Então aqui eles já estão trazendo um pouquinho antes. E foi ótimo pra dar esse soco na cara do Morpheus, né? Tipo assim, logo a pessoa que ele menos gosta, a irmã que ele menos gosta, dando esse na cara. E, gente, quero dizer isso, tá? Tipo, Desejo no quadrinho, várias vezes eles ficam mudando. Então eu falar que Desejo ou Desejo, nos quadrinhos é muito isso. Às vezes eles chamam ela de ele, às vezes ela, e às vezes o Desejo, a Desejo. Então acaba que por isso mesmo, e por isso eu acho uma escolha tão boa eles terem pegado um ator, uma atriz tão não binária, né? Então, pô, casou perfeitamente. E vocês, o que vocês acharam desse episódio quando vocês assistiram ele? Concordam, discordam dos pontos que eu abordei aqui? O que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam? A gente comenta aí, discute aí e depois se vê, obviamente, no próximo episódio. Valeu, falou!